Bora, pessoal, começar mais um vídeo aqui no canal. Este é o vídeo onde eu faço um recapitular dos livros que nós lemos no mês anterior e já apresento algumas sugestões de leituras que eu lerei em abril. E aí, se você quiser me acompanhar nessa jornada, eu fico muito agradecido. Lembrando que são sugestões, tá? Você escolhe ali os títulos que eu vou sugerir. Não precisa ler todos. Eu tenho um ritmo de leitura onde eu consigo ler alguns livros ali num número até razoável, mas você não precisa se sentir obrigado a ler todos, tá? Não caia no conto da carochinha de ler rápido, de ler muito, tá? Eu adquiri esse ritmo, então eu tenho mais familiaridade com essa leitura, mas você não precisa ler tudo isso, tá? Não se sinta obrigado. Não é isso que eu quero dizer quando eu passo a lista de livros. Não quero dizer que você deve ler muito a cada minuto, a cada instante, tá? Isso, de fato, é um hobby, né? E a gente não pode fazer do hobby algo que nos faça mal. Então, leia no seu ritmo, leia tranquilamente e eu darei algumas sugestões. Mas para recapitular os livros que nós lemos em março, começamos com A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que é um livraço onde você acompanha aqui a história da Macabeia, né? E toda a sua falta de consciência sobre o futuro, a sua falta de futuro, inclusive, né? E tudo o que acontece com Macabeia quando ela migra de Alagoas para o Rio de Janeiro. Quase que eu falo São Paulo. Quando ela migra, né, para o Rio de Janeiro e começa ali a viver a sua experiência dentro dessa cidade. Bom, então, temos resenha aqui no canal sobre A Hora da Estrela. Esse é um livro bastante interessante, o último livro de Clarice Lispector. Ela falece no mesmo ano que ela publica esse livro e vale muito a pena ler, tá? Se você quiser entender, se você quiser saber o que eu acho desse livro, assista a resenha completa, que vai estar aqui na descrição. Mas, se você não quiser, leia primeiro. Acima de tudo, leia esse livro, porque vale muito a pena. E aí você chega às suas conclusões, tá bom? Bom, A Hora da Estrela foi seguido de um livro que, sem dúvida nenhuma, será um dos meus favoritos do ano aqui. Se um dia eu fizer esse vídeo, ou fizer elencar, né, quais são os livros mais interessantes que eu li no ano. Mas esse livro, sem dúvida nenhuma, é um livro que eu considero fundamental. E ele chama-se Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Tá? Esse livro aqui, ela introduz o conceito de banalidade do mal. Se você quiser saber as entrelinhas de como aconteceu o Holocausto, de como existia um sistema encadeado para matar os judeus, entre outras pessoas, você precisa ler esse livro, que é um relato jornalístico e também filosófico que a Hannah Arendt faz ao assistir, ao acompanhar o julgamento de Adolf Eichmann, que foi um dos principais arquitetos de todo o Holocausto, de todo o genocídio contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, Eichmann, que é o serzinho que está sendo julgado aqui em Jerusalém, ele foi responsável por toda a logística, por todo o transporte por todo o transporte dos judeus até os campos de concentração e os campos de extermínio, tá? Então, se vocês quiserem saber qual foi o fim de Adolf Eichmann e como se deu todo o processo ali de julgamento dele, leiam esse livro. Ele é muito interessante mesmo para quem gosta de história, filosofia, tá? Para quem quer entender de fato o que foi o Holocausto. Eu garanto para você que se você ler este livro e mais um que eu vou citar daqui a pouco, você não vai cair nos contos do vigário aí, de quem usa o Holocausto para explicar qualquer coisa. Tentam banalizar o que foi o Holocausto. Aqui você vai ter uma dose cavalar da vacina contra o antissemitismo. Leia, vale muito a pena. E também assista a resenha, que vai estar aqui na descrição. Outro livro que a gente abordou em março foi A Cor Púrpura, de Alice Walker, acompanhando a história da Sally, uma mulher negra no começo do século XX, que passa por constantes abusos de todos os tipos, tá? Inclusive sexuais. Ela tem 2 filhos, frutos de estupro, podemos dizer assim, e esses filhos estão tirados dela. E assim a gente começa a acompanhar a história de Sally e toda a sua jornada rumo a uma espécie de redenção que a gente acompanha aqui neste livro.
O livro ele é todo escrito em cartas que a Sally manda para Deus, tá? Então ela está sendo muito sincera nessas cartas e manda também cartas para sua irmã Nettie, que é a pessoa que ela mais ama e a pessoa que ela mais confia no mundo. Então, com isso, a gente gera uma relação de intimidade com a Sally à medida que lemos as cartas que ela escreve. Então, é um texto muito forte, é um livro muito forte, é um livro muito interessante. E se vocês quiserem saber mais, assistam a resenha e também, por favor, leiam este livro aqui, tá? Nós não paramos por aí, pegamos um livro de uma autora brasileira também, nacional, e era um livro que eu via constantemente, eu nunca havia lido ele, tá? Eu via constantemente as críticas a respeito dele na internet, críticas positivas, e resolvi ler, muito embora não seja um dos livros, assim, não tenha a característica dos livros que eu gosto de ler, mas eu resolvi dar uma chance e me surpreendi. Este livro é Tudo é Rio, da Carla Madeira, que conta a história de um casal apaixonado, mas que acontece ali alguns problemas na vida deles, problemões, inclusive, um problemão, inclusive, e aí a gente acompanha o desenrolar dessa história, onde Carla Madeira escreve de maneira genial, assim, ela tem uma escrita muito bela, em alguns pontos parece poesia, e eu recomendo que você leia. Não é assim, um livrão, na minha opinião, mas vale a pena ler. Tudo é Rio, de Carla Madeira. E os 3 últimos livros do mês são muito importantes. Olha, eu diria que a gente só leu o clássico esse mês, né? Com exceção de um ou outro, nós só lemos clássicos, clássicos muito bonitos. E aí a gente fechou o mês com chave de ouro. Se a minha voz ela tá um pouco estranha, porque eu tô um pouco gripado, tá? Não liguem não. Mas às vezes eu sinto um certo incômodo na garganta, por isso que às vezes vai falhar a voz. Mas eu não posso deixar de gravar os vídeos, tá? Então, peço desculpas pela qualidade da voz e também por algumas falhas que porventura possam acontecer, mas vamos ao vídeo. A gente fechou o mês com chave de ouro, iniciando com o Diário de Anne Frank, que aqui também você vai acompanhar o relato de uma garota que havia acabado de completar 13 anos. A gente acompanha ela de 1942 até 1944. Ela escrevendo no seu diário tudo que ela estava passando durante a invasão nazista na Holanda. Ela estava em Amsterdã. Os seus pais se refugiaram junto com outra família. Então, ao todo, existiam 8 pessoas dentro de um esconderijo. E nesse esconderijo eles viveram 2 anos, tá? E nesses 2 anos, Anne Frank, que é essa garotinha aqui, ela escreve todos os relatos ali do que eles estavam passando naqueles 2 anos. É um livro emocionante, principalmente porque a gente vê uma menina atravessando ali o início da sua adolescência, se descobrindo, né, descobrindo a si mesma e descobrindo um mundo extremamente violento, talvez um dos períodos mais violentos que a gente teve, né? Sem contar, é claro, né, aquelas guerras mais antigas, medievais e tudo mais, mas da era moderna, sem dúvida nenhuma. E a gente vê essa garota se descobrindo um mundo altamente hostil e que não permitia sonhar e pensar no futuro. Mesmo assim, ela pensava no seu futuro, escrevia suas cartas, no seu diário, não suas cartas. E a gente se emociona a cada passagem, né, a cada vez que ela tem uma perspectiva de mundo, uma perspectiva de futuro, sabendo que no final acontece o que acontece com ela. Essa é uma história muito conhecida, né? Então, mas se você não leu antes, se você não conhece essa história, eu não vou dar nenhum spoiler nesse vídeo. Assista a resenha, lá na resenha eu relato tudo o que acontece com ela, inclusive depois que ela para de escrever o diário, com a família dela. Mas é um livro que tem vários filmes, tá? Eu não consigo dizer nenhum filme, porque de fato eu gosto mais do livro do que dos filmes, mas você vai achar vários. Mas o que você não pode deixar de fazer é ler o Diário de Anne Frank. Uma experiência extremamente engrandecedora, quando a gente se põe no lugar da Anne e tenta entender toda a angústia que ela sentiu durante a escrita do seu diário. Tá? Vale a pena, tem resenha e leia também. E agora a gente vai para os 2 últimos. Um deles, um romance clássico. Clássico porque ele atravessa gerações, atravessa os séculos e ainda continua muito interessante de se ler, muito importante. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë.
Livro maravilhoso. Trata-se de um romance, mas não um romance daqueles tradicionais, né? Aqui a gente acompanha Heathcliff e Catherine e toda a bagagem do Heathcliff em torno da vingança, né? Então a gente vê toda a depreciação moral do Heathcliff apoiada numa vingança que ele pretende empregar, e ele emprega, em cima das pessoas que ele acredita que o injustiçaram ao longo da sua vida. E a gente vê como essa degradação moral ela acontece e como ele começa a tratar, inclusive, a pessoa que ele mais ama no mundo. É uma história de amor entre Heathcliff e Catherine Earnshaw, mas além de tudo, além dessa história de amor, não dá para se resumir só nisso, a gente vê toda essa degradação moral da qual eu já disse, em que o Heathcliff ele mergulha para poder chegar ali a alguns objetivos que ele traça, dado dadas, né, todas as injustiças que ele sofreu durante sua vida. É um livro extremamente interessante. Recomendo muito que você leia O Morro dos Ventos Uivantes, e não só uma vez. É um livro que você precisa ter várias experiências de leitura, na minha opinião, para tirar dele tudo que ele tem para você, e mesmo assim você não vai conseguir, porque ele é um clássico. E um clássico ele nunca deixa de dizer o que ele tem para te dizer, mesmo nas releituras. E aí, para fechar, outro clássico absoluto da literatura universal, estou falando do livro de Mary Shelley chamado Frankenstein. Eu acredito que você já tenha ouvido falar. Porque, por ser um clássico absoluto, como eu digo aqui sempre, você não precisa chegar a ele, ele chega até você. E com certeza, este livro já te pegou na esquina. Mas, fique atento, porque talvez você não saiba, se você não tem, se você não leu, tá? Este livro, seja qual for a edição, não precisa ser só essa edição, não. Se você nunca leu, talvez você não saiba a história real, tá? Porque o cinema, ele pintou a criatura retratada em Frankenstein como um monstro, né? Aterrorizante, às vezes companheiro do Drácula, mas confesso para você, já adianto, que é muito diferente. Aquela criatura que a gente é acostumado a ver, dentro da história real, ele é muito diferente. Talvez, e eu acho, que ele não é o verdadeiro monstro dessa história. Então, olha, convido você a ler este livro. Esse livro, inclusive, assim como Morro dos Ventos Uivantes, deixa eu ver se tem algum outro ali, talvez o Diário de Anne Frank, eles já estão em domínio público, né? Isso aqui é do século XIX, começo do século XIX. Morro dos Ventos Uivantes também. Então, já está em domínio público. Você pode baixar na internet, colocar no seu celular, sei lá, onde mais você lê. Você não precisa nem comprar. Mas vale muito a pena ler, porque é um livro extremamente interessantíssimo, interessantíssimo mesmo. Porque ele vai tratar de assuntos como, por exemplo, tecnologia, ciência, até onde vai a ética dentro da ciência, até onde a ciência pode nos levar, e em que momento a ética vai ser um empecilho para o avanço da tecnologia e da ciência. Tem alguns assuntos psicanalíticos também que a gente pode correlacionar por conta da vida da Mary Shelley, de todo o entorno dela quando ela escreveu esse livro, e quais são as realidades da vida dela que ela coloca na literatura. Tá? Então, são vários, sociologia também, tá? São vários assuntos, são várias camadas que se sobressaem diante da simples história da criação da vida após a morte, né? Da junção de partes de corpos humanos para gerar nova vida. Vai muito além disso. Então leia. Temos resenha, foi o livro do mês de março, onde a gente falou só sobre livros escritos por mulheres. E que livro, hein? Tirando a modéstia de lado aqui, acho que foi uma bela seleção em março. E se você ler alguns deles, você vai concordar comigo, eu tenho certeza. Mas agora, vamos para os livros, as sugestões de leituras para abril. E para sugestões de leitura de abril, a gente vai começar com dois livros interessantíssimos. E a tese de abril, deixa eu pegar esses livros aqui, são apenas livros da literatura brasileira. Tá? Então nós só vamos ler clássicos, obras clássicas da literatura brasileira. E a gente vai começar com um livro que para mim foi muito interessante durante a minha juventude. Tive que ler para a escola, né? Mas ainda hoje ele é encantador.
Principalmente quando a gente descobre o entorno da sua escrita. Tá? E esse livro é O 15, de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz escreveu esse livro quando ela tinha 19 anos. Quando você lê, você vai falar assim, eu não acredito que uma pessoa com 19 anos foi capaz de escrever esse livro. É uma escrita muito gostosa, uma escrita que você não quer parar de ler, sabe? É muito bem feito, muito bem estruturado. E aqui a gente acompanha a vida dos retirantes durante a Grande Seca de 1915, alguns personagens ali interessantes, e todo o êxodo, né, dessas pessoas do campo, do sertão, rumo às cidades, fugindo da seca, e toda a morte que rondava esse êxodo, né, dessas pessoas. Esse livro ele pode te emocionar, ele vai te deixar triste, ele vai te deixar feliz. Ele vai mostrar para vocês como as emoções das pessoas vinham à tona, conforme a seca, né, afligia a população. Então, o 15 de Raquel de Queiroz é um livro que eu recomendo muito que você leia. Ele vai ser a primeira resenha aqui do canal, já no próximo sábado. E se você nunca leu, tá? Esse livro é muito discutido em escolas, né, ensino médio. Eu tive a sorte de ter lido ele no ensino médio. Mas se você nunca leu, se você leu faz tempo e já não lembra, leia. Leia porque vale muito, mas muito a pena mesmo. Ler o 15 de Raquel de Queiroz, tá? Teremos resenha completa dele no canal. E para continuar no mesmo tema, um outro clássico de Graciliano Ramos chamado Vidas Secas, tá? Que continua ainda no mesmo tema, né? Os retirantes, a seca, né? Do sertão, todo o entorno, né? Do que gerava a seca nas famílias, nas pessoas, nas cidades, tá? E aqui, além disso, quem nunca leu esse livro, também li no ensino médio, li ele algumas vezes já, mas eu lembro que o que mais me marcou na época foi, óbvio, a cachorrinha baleia, que aparece aqui nessa história, e como ela tinha uma simbiose bastante interessante com a família dela, né? Com o pai, a mãe, os filhos daquela família, que tinham a baleia como um animal de estimação, mas além disso ela tinha eu digo, né, que ela tinha uma relação simbiótica com essa família. Então leia Vidas Secas, é um livro absolutamente fantástico, tá? Eu ainda prefiro o 15, na minha opinião, mas a gente cria um afeto maior por alguns livros de acordo com a época que você lê, assim como música, né? Música, dependendo da época da sua vida, uma música te marca mais do que outra. Para mim, livros são assim também. Mas esse é um livro interessantíssimo, acho que vale muito a pena você ler, para conhecer a literatura brasileira de fato. Eu não vou entrar em temas técnicos aqui para falar se era época modernista ou não, bababá, bababá, porque não é o meu objetivo. Meu objetivo é tentar interpretar as obras e trazer isso para a vida. Então, quem sabe na resenha eu tente falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas Vidas Secas, sem dúvida nenhuma, é um livro que você deveria ler. E a gente passou por Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, e eu quis sair um pouquinho dessa literatura mais clássica e trazer uma literatura um pouquinho mais extravagante, digamos assim, não tão ortodoxa. E para isso, eu trago um autor do qual eu sou grande fã, tá? Tem alguns livros dele aqui, ó, dá para ver aqui, que é Nelson Rodrigues. E como eu gosto de ler peças, eu vou trazer uma das primeiras peças, se eu não me engano, a primeira peça, eu não vou lembrar agora, de Nelson Rodrigues, que é Vestido de Noiva. Se você já viu essa peça encenada, você sabe do que eu estou dizendo, porque ela quebrou barreiras, ela foi uma inovação, digamos assim, para o teatro brasileiro. Até porque tinha um diretor polonês que vinha fugindo da guerra para o Brasil, e ele acatou ali as ideias do Nelson Rodrigues e colocou nessa peça uma história muito interessante. E para vocês terem uma ideia de quão inovadora foi, ela é dividida em 3 cenários, digamos assim, que é uma etapa em que o personagem ele está alucinando, então tem uma parte da peça que é a alucinação e tem toda ali uma iluminação propícia para isso. Tem uma parte que é da memória, né? Porque uma das personagens ela acessa um diário e ao ler esse diário ela meio que entra na história da dona do diário que já morreu. E a outra parte do plano, né, é o plano da realidade. Então, só de saber isso já dá vontade de ler, na minha opinião.
E lembrando que é uma peça, tá? Então ela é dividida em atos, então em falas, ou não sei se dá para ver. Mas tem os personagens, as falas dos personagens, só que é uma peça teatral, assim como aquelas peças gregas que a gente leu aqui no canal em janeiro. E Vestido de Noiva é muito interessante porque você pode ter um primeiro contato com Nelson Rodrigues através dela. Se você ainda não leu, por exemplo, aquele livro de crônicas A Cabra Vadia, ou então A Vida Como Ela É, ou então um livro dele que eu gosto muito, que é Meu Destino é Pecar, que acho que até virou série na Globo esse livro. Eu tenho ele aqui, esse amarelinho aqui. Nelson Rodrigues, para mim, é um dos grandes autores brasileiros e acho que um dos mais injustiçados, tá? Ele escreve muito bem ali a natureza humana, ele consegue aflorar a natureza humana, e nessa peça aqui vocês vão ver muito isso, porque é a briga de duas irmãs por um homem, né? Uma delas rouba o marido da outra, digamos, entre aspas, assim, e aí uma amaldiçoa a outra e acontece ali um negócio, um acidente, e é neste acidente que a parte da alucinação da realidade e da memória começam a convergir e a peça toda se desenvolve nisso. É muito interessante, muito legal e vale a pena ler, tá? Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. E aí a gente vai para um dos livros que eu mais gosto. É um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano também, tá? Junto com Eichmann em Jerusalém. E é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Esse livro aqui, ele é muito... É de uma sensibilidade gigantesca, eu acho, tá? Quando a gente acompanha uma das personagens, uma das minhas personagens favoritas em toda a literatura, que é a Olivia, e todo o seu jeito, né? Todo o jeito dela lidar com as situações, como ela consegue fazer com que o entorno dela fique mais tranquilo, fique mais calmo, mesmo nas adversidades. Olhar os Lírios do Campo é uma obra belíssima. Muito embora alguns especialistas em literatura digam que aqui Érico Veríssimo ainda não tinha atingido a sua maturidade escrita, né? Ele só foi atingindo o tempo e o vento. Eu pouco ligo para isso. Eu gosto muito de Olhar os Lírios do Campo e por isso eu escolhi ele para reler e para fazer a resenha para vocês neste mês de abril. Vale muito a pena, leiam e se quiserem acompanhem a resenha no canal. E aí a gente passa para outro livro que é muito interessante também, de uma autora que eu admiro muito, que eu gosto muito, que é a Lígia Fagundes Telles. E trago para vocês Ciranda de Pedra, nesta versão nova aqui da Companhia das Letras. Um livro belíssimo, belíssimo mesmo. Eu gosto muito dessa história, tanto que acho que já virou novela, né? Eu nunca assisti a novela, mas acho que já virou novela na Rede Globo. Não só uma, acho que teve série também, uma série de coisas. Mas já foi adaptada diversas vezes, né? Mas esse livro aqui é fantástico, é muito gostoso de ler. A gente acompanha a história da Virgínia, né? E toda a angústia dela, toda a sua insatisfação e todas as realidades que vão surgindo após a mãe dela separar do pai e ela ir morar com o padrasto e a mãe. Mas aí tem uns plot twist aí no meio. E como que essa criança se desenvolve depois dentro de uma escola, num internato. E quando ela sai desse internato e recobra ali a vida dela com a sua família, como que ela já está transformada e como que ela constantemente passa por transformações e escolhe passar por transformações na sua vida. Esse livro é uma sensibilidade muito grande. Eu gosto muito de Lígia Fagundes Telles. Esse aqui é um dos primeiros livros que eu tive dela. Na época da escola ainda, aqui tem um apanhado de contos, desde o Venha Ver o Pôr do Sol, né? E alguns outros contos que a gente lia para a escola na época. Então aqui tem, por exemplo, Antes do Baile Verde, tem um que eu gosto bastante, que é As Formigas, O Noivo, o próprio Venha Ver o Pôr do Sol, Natal na Barca e assim por diante. Eu comecei a gostar de Lígia Fagundes Telles por causa desse livrinho aqui, que me obrigaram a ler na escola, e eu gostei e fui atrás. De Lígia Fagundes Telles. Então a gente vai ler Ciranda de Pedra. Se você já leu, releia, vale muito a pena. Se você nunca leu, leia. Tá perdendo tempo. E aí, sem dúvida nenhuma, vocês conhecem essa história, mas eu não sei se vocês já leram a peça. E aí faz toda a diferença ler a peça, porque O Alto da Compadecida é um clássico dos clássicos de Ariano Suassuna. Se você só assistiu a série ou o filme, leia, porque aqui é muito melhor, tá? Essa leitura aqui, para mim, ela me leva do sorriso ao choro em 2 minutos, assim, é muito interessante ler O Alto da Compadecida e ver também quais são ali as influências, né,
do Ariano Suassuna. Então, as histórias de cordel, aqui no começo tem algumas, né? Onde fala, por exemplo, da Compadecida. Quem assistiu a série ou o filme lembra da história do cachorro da cachorra que deixou o testamento. Então aqui tem uma historinha de cordel que fala sobre isso, do cavalo que fazia dinheiro, que o Chicó conta, né? Uma das suas histórias do Chicó é o cavalo que ele tinha. Fala também do gato, né, que é parecido com a história do cavalo. Então, leiam o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. Essa aqui é uma versão mais nova, né, que foi lançada agora pela Nova Fronteira, mas tem várias versões, você encontra em sebo essa história aqui, esse livro, e vale a pena ler. E para fechar o mês, a gente vai ler, para mim, um dos maiores clássicos brasileiros. Desde o começo até o fim. Esse livro, assim, a primeira frase dele já marca, e a última marca mais ainda. Então, eu vou falar a primeira frase desse livro e você já vai saber qual é. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E assim disse Brás Cubas quando escreveu suas Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, clássico dos clássicos, clássico absoluto, que você deve ler pelo menos uma vez na sua vida. E esta versão aqui da Príncipes é muito interessante, você encontra ela bem baratinho. Também acho que está em domínio público esse... Acho não, certeza, está em domínio público, você pode baixar na internet e ler à vontade, tá? Mas eu gosto de comprar essas versões. E aí, a última frase do livro, eu não vou ler, se você quiser saber, você vai ter que ler. Porque se ele começa numa dedicação ao primeiro verme que roeu a sua fria carne, como será que ele termina? E o final, eu acho que é interessantíssimo. É uma obra que faz uma ode ao niilismo, né? Essa última frase fala muito disso. Mas todo o percorrer da vida de Brás Cubas é muito interessante de acompanhar. Então, se você nunca leu, leia, por favor, no seu tempo, quando você puder, quando você quiser. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse vai ser o livro do mês de abril. E assim a gente vai fechar todos os livros sobre literatura brasileira aqui no canal. Espero que você goste, espero que você consiga ler pelo menos um desses livros, porque vai te engrandecer bastante. Eles não são livros grandes, né, calhamaços, dá para ler tranquilamente. E aí, se você tiver a curiosidade, acompanhe também as resenhas que eu publico aqui semanalmente no canal, 2 vídeos por semana. E se você curtir esse tipo de vídeo que eu faço, esse tipo de conteúdo, eu peço também para que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, escreva nos comentários o que tem achado dessas resenhas e também se inscreva no canal, porque assim a gente consegue continuar com este canal vivo, ok? Siga a gente no Instagram também, é o primeiro link aqui na descrição. E lá eu coloco alguns conteúdos adicionais, além dos vídeos que eu publico aqui. Ok? Estas são as sugestões para o mês de abril. Espero que você goste, espero que você leia algum deles, pelo menos. E assim a gente enriquece essa grande sociedade leitora que o Brasil precisa tanto para começar a ter ideias próprias e não ficar alienado. Então eu fico por aqui, neste mês, lendo literatura brasileira. Eduardo Kassab, Flutuando do Nada, a lugar nenhum nesse Palo do Ponto Azul. Fui.